Era tão próxima de meu pai, que sabia sem querer saber, sem saber inteiramente o que sabia. Uma coisa dessas, temida durante tanto tempo, finalmente chega. E na avalanche de emoções vem também um alívio amargo e insuportável. Esse alívio se torna uma forma de agressão e traz consigo pensamentos estranhamente insistentes. Inimigos, atenção. O pior aconteceu. Meu pai se foi. Minha loucura agora vai se revelar. Isto é que lemos na contracapa do livro Notas sobre o Luto, da conhecida escritora nigeriana Chimamanda Adichie, autora do best-seller Americaná. É um pequeno livro editado pela Companhia das Letras, escrito após a morte do pai da autora, ocorrida em junho de 2020, durante a pandemia da Covid-19. É um livro de um relato poderosíssimo sobre a imensurável dor da perda e as lembranças e a resiliência trazidas por ela. O pai da Chimamanda foi hospitalizado na manhã, se não me engano, para fazer exames, e quando o dia findou, ele havia morrido. Uma notícia brusca que pegou a todos e que deixou em estado de desespero os seus parentes que não moravam na Nigéria e que não tinham como ir até lá para se reunir aos outros parentes por conta dos aeroportos fechados. A Chimamanda vai nos contando como estava a saúde do pai, como não havia maiores preocupações, como chegou o choque da notícia, e junto com isso ela vai falando sobre a sua dor e a sua forma de elaborar esse luto. E ela diz coisas aqui com as quais eu me identifiquei muito, porque também senti muito parecido com ela quando meu pai partiu. Por exemplo, na página 22, ela fala sobre a morte e sobre a vida cotidiana que continua apesar dela. Ela diz o seguinte: minha raiva me assusta, meu medo me assusta, e em algum lugar há também vergonha. Por que estou sentindo tanta raiva e tanto medo? Tenho medo de ir para a cama e acordar. Tenho medo do amanhã e de todos os amanhãs que virão depois. Sinto-me tomada por um estarrecimento incrédulo, com o carteiro que continua passando, com as pessoas que continuam me convidando para dar palestras não sei onde, e com os alertas de notícias que surgem regularmente na tela do meu celular. Como é possível o mundo seguir adiante, inspirar e expirar de modo idêntico, enquanto dentro de minha alma tudo se desintegrou de forma permanente? Em determinados momentos, ela diz o seguinte: apesar disso, embalada pela sua relativa boa saúde, pensei que tivéssemos tempo. Achei que ainda não fosse a hora. Eu tinha tanta certeza de que papai chegaria aos 90. Como me identifiquei. Meu pai na UTI, esperando para fazer um exame. E eu conversando com ele antes do exame. Um exame, segundo os médicos, simples, do qual ele não voltou.
E ali naquele momento de conversa, eu também achava que ainda não fosse a hora e que ele chegaria aos 90. Como eu também soube que alguma coisa estava por acontecer, porque saí da UTI e antes de ir embora voltei para lhe dar um último sorriso. Meu coração dizia que eu não podia ir embora sem voltar e lhe ver e lhe sorrir. Só não sabia que seria a última vez. E ela diz assim a página 31. Então eu sabia. Era tão próxima do meu pai que sabia sem querer saber, sem saber inteiramente o que sabia. Na página 33 ela diz assim: ok, me manda o vídeo de uma mulher bem velhinha entrando pela porta da frente da nossa casa aos prantos. E eu penso, preciso perguntar ao papai quem é. Nesse pequeno instante, o que foi verdade durante os 42 anos da minha vida, continua sendo. Meu pai é tangível. Ele inspira e expira. Eu posso procurá-lo, conversar com ele, ver o brilho dos seus olhos por trás das lentes dos óculos. Muitas vezes eu também me disse, preciso perguntar para o pai, ele deve se lembrar. Ou tenho que contar para o pai, ele vai gostar tanto de saber. E aí vem aquele vazio que se apresenta quando em seguida vem um outro pensamento. Mas não há mais pai a quem perguntar ou a quem contar. Ela diz assim, reviro o meu escritório em busca de velhas cartas que ele mandava da Nigéria assim que vim para os Estados Unidos fazer faculdade. E quando as encontro, sinto uma emoção intensa ao ver sua caligrafia. Essa letra conta a sua história. A mesma emoção intensa que eu sinto quando encontro pequenos bilhetes do meu pai. Vejam por que eu estou dizendo isso. Porque esse livro dela é tão humano, é tão parecido com o que qualquer um sente, é tão tocante que aqueles que já tiveram uma perda, principalmente no caso do livro que fala sobre o pai, a perda de um pai amado, não tem como não se identificar. Nessa pequena obra da Chimamanda, Notas sobre o Luto, a gente sente com ela e quando ela faz uma revisão de uma série de acontecimentos e sentimentos, quando ela expõe a sua alma, a nossa alma encontra com a dela. É um livro delicado, sensível, triste, emocionante. É um livro que fala daquilo que nós somos, daquilo que nós sentimos. É um lindo livro. Por isso a recomendação Notas sobre o Luto, de Chimamanda Adichie, editora Companhia das Letras. Boa leitura.